Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece sempre, todo domingo às 20 horas, na companhia do historiador Luciano Clay Filho, que agora é o curador do Centro de Memória Viana de Carvalho e o autor dessa obra monumental, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, cujo conteúdo vamos abordar algo na noite de hoje. Mas, Luciano, como sempre fazemos, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus em forma de gratidão pela bênção da reencarnação no Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Nessa semana em que é a data do nascimento do nosso país, o 22 de abril, Pedro Álvares Cabral, intuído pelo plano espiritual superior, aporta a esta terra da qual jorraria leite e mel para toda a humanidade, mas principalmente o leite e mel espiritual, essa expressão de fé imortalista, reencarnacionista, que brilharia nas terras do pau-brasil. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos nosso programa da noite de hoje. Luciano Calvin Klein, tudo bom, Luciano? Como foi você? Ô, meu filho, melhor agora, em paz, graças a Deus. Como dizia um amigo, né? Até me questionava, porque era físico, na medida do possível, né? Qual é a medida do possível? Em paz, bem, graças a Deus, e a alegria de revê-lo no início de mais uma semana. Pronto, eu vim até de óculos, Luciano, porque como eu não posso imitá-lo em suas peregrinas virtudes, aí eu começo pelo menos pelos óculos, já. Quem sabe mais tarde eu imito o resto, De Luciano. jeito nenhum. Meu amigo, Luciano, eu fiz uma. Você que é o curador do Centro de Memória Viana de Carvalho. Luciano, novidade aí no front? Alguma novidade? Bom, as novidades do Front é que nós estamos nessa fase decisiva agora de organização da instituição, vamos acomodar no espaço que nós estamos utilizando para que ele funcione. Nós estamos já pensando em organizar algumas peças e estamos aí também na expectativa de realizarmos em breve, possivelmente no mês de junho, estamos confirmando a nossa primeira grande atividade, que vai ter sempre esse foco da questão de alguma efeméride, alguma data importante, e nós vamos ver, dependendo da agenda dele, mas está praticamente acertada, a vinda do nosso querido Divaldo Pereira Franco à Fortaleza, com o intuito de fazer uma palestra pelo Centro de Memória Viana de Carvalho, com apoio da Federação Espírita do Estado de Ceará, e que a nossa intenção aí, no caso, meu querido, é relembrar o que não foi possível em 2021, em face da pandemia, e 2 anos após, ele ainda entre nós, relembrarmos essa data que para nós espíritas cearenses é muito importante, os 70 anos da primeira visita dele ao Ceará. Divaldo veio à Fortaleza por primeira vez em 13 de outubro de 1951, acompanhando o grande médium espiritualista, quem particularmente tem um carinho muito grande, digo porque é uma pessoa que viveu em plenitude aquilo que acreditava, o médium italiano Pietro Baldi, de uma humildade extraordinária. E ele veio à Fortaleza naquele ano, na companhia de Clóvis Tavares, pessoa muito próxima de Chico Xavier, que deixou algumas obras importantes, e Divaldo, garotinho praticamente, né? Eu tenho até uma fotografia raríssima dele ao lado do professor Baldi, ao lado de outros companheiros espíritas locais, e são, portanto, 72 anos dessa fotografia, dessa imagem e dessa efeméride. Então, nós queremos render a nossa homenagem, portanto, ao nosso querido amigo, que eu tenho como pai pelo coração, Divaldo Pereira Franco. Então, essa, vamos dizer assim, em termos de novidade, respondendo a você, é a que nós antecipadamente já compartilhamos aos irmãos. Possivelmente, a data, estamos acertando com o Divaldo, deve ser ainda do primeiro semestre, a previsão seria dia 30 de junho. Luciano, que maravilha. Divaldo, com 96 anos, topar, ele está indo ao Paraná, não é? Ao Rio Grande do Sul,
mas você convida, eu acho que você teve até dúvida, né? Será que ele viria mesmo e ele, né? E eu só convidei, Bruno, porque eu vi o menino Divaldo se danando, né, usando a expressão nossa, porque eu fico muito constrangido em convidá-lo, em respeito ao tempo, o que ele tinha de provar, ele já provou, não precisa provar nada para ninguém. Então, eu fico sempre preocupado com a questão da saúde, mas é um vício que ele tem, né? Aspas, um bom vício. Divaldo ama fazer isso. Eu não aguentaria, creio que você também não. Mas sair como ele está saindo. Aí eu vi que o menino Divaldo estava indo lá para Porto Alegre, para Curitiba, aí eu disse assim, eu humildemente vou pedir para ele vir para pertinho, né? Da gente aqui que é no Nordeste. Então, vou pegar e colar, colou, né? Vou perguntar se ele teria a disponibilidade de vir, é mais no intuito também de o Ceará, terra que ele também tanto ama, como ama Pernambuco, aqui ele tem título de cidadão fortalezense, tem título de cidadão cearense, para ver a possibilidade de nós, não que ele queira, né? Aliás, ele nem sabe disso, mas eu já digo aqui, é com o intuito também de fazer essa homenagem por conta da primeira visita dele ao nosso torrão, em 1951. Luciano, vou lhe fazer um pedido. Você citou a fotografia de Divaldo com o Pietro Baldi, Divaldo jovenzinho. Se você puder me mostrar essa fotografia pelo WhatsApp. Luciano, desde os 17 anos eu li a Grande Síntese e eu tenho a coleção toda de Pietro Baldi. E por mais de 10 anos eu me correspondi com o biógrafo de Ubaldi de Niterói, o José Amaral, da Fundapo, né? Então, eu tenho um amor pelo professor Pietro Baldi muito grande. Se puder, meu irmão, viu? Mostra a fotozinha, se for possível. Mostra, mostra sim. Inclusive está no livro que eu vou lhe enviar, o Ah, livro sobre o Divaldo. Então, ela faz parte do livro, você já vai tê-la no próprio livro, mas eu vou tentar mandar uma depois para você com melhor qualidade, porque no livro sempre com a impressão. E se não me falha a memória, meu querido, você falando isso agora, o Baldi desencarnou, se não me falha a memória, depois eu tenho que conferir, ele desencarnou em 1971, né? 72. 72, olha aí, você me corrigiu. Então já lá se vão 51 anos, né? E foi um companheiro, e por isso que eu admiro, que desencarnou numa situação, materialmente falando, até de penúria. E optou por viver no Brasil. E, lamentavelmente, também esquecido de muitos, eu li alguns trabalhos do Baldi também, sobretudo pela filosofia franciscana dele, né? Uma pessoa extremamente humilde. Então, eu também compartilho com você esse carinho pelo professor Baldi, que, repito, não era, e por isso não tem por que ter polêmica em relação ao nome dele, não era espírita, nunca se afirmou espírita, mas era um médium extraordinário, espiritualista, que trouxe uma mensagem, né, para que você leia como a Grande Síntese, que é uma obra de referência para muita gente, e que nos cabe, sim, fazer uma leitura devida, como nós fizemos de algumas obras dele, para tirarmos as nossas conclusões. Ele nunca teve a pretensão de inserir o conjunto dessa obra extraordinária no bojo aqui das ideias espíritas, mas algumas pessoas ainda polemizam em razão disso, achando que havia uma mistura, porque muitos espíritas são admiradores dele, como eu, como você, eu sou também admirador do professor Humberto Roden, e nem por isso aí, nunca foi espírita, né? Contemporâneo do Baldi, li muito as obras do Humberto Roden, do próprio Pastorino, até antes de ser espírita, né? Figuras notáveis que tinham uma visão um tanto mais eclética, mas nunca se disseram espírita. Então, nós temos de reverenciar, assim, eu pelo menos tenho esse carinho pelo professor Baldi, e que foi o motivo, inclusive, da primeira visita de Divaldo ao Ceará. E Divaldo continua tendo por ele uma admiração profunda. Teve até um encontro do Divaldo, o Divaldo disse que estava dormindo. Isso depois você vai ver no livro, né? O professor Baldi no carro com ele quando acorda, olha o professor, o Baldi o estava olhando assim no trajeto da viagem, em um desses lugares, e o professor Baldi estava olhando para ele assim com muita ternura, né? Porque era um menino, né? E deve ter captado, percebido alguma coisa. Luciano, você citou o Pastorino. O Emmanuel afirmava que a obra de Ubaldo era o evangelho da ciência, né? O Pastorino citou que a obra de Ubaldo merecia, vê bem que elogio, né? Ser encadernada junto com o Novo Testamento.
E para Fantástico. encerrar, Cruz e Souza, em poesia psicografada por Chico, diz que o professor Pedro Baldo era um anjo em grilhões de carne, né? É muito bonito, tudo muito Lindo, 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 lindo. né? Muito lindo. Mas, sim, e ele era a reencarnação de Frei Leão, o Cordeirinho de Deus, o É, principal frade de companheiro de São Francisco, né? tinha uma vinculação, inclusive, uma das mensagens que Chico Xavier recebeu por ocasião da visita de Ubaldi, uma mensagem psicografada da autoria de ninguém menos que o Pobrezinho de Assis, que é uma das mais lindas que eu já li. É de 1951, se não me falha a memória, quando Chico esteve por primeira vez diante de Ubaldi, né? Os dois tiveram aquele encontro e ele recebe essa mensagem de Francisco de Assis, que é uma mensagem, quem puder ler depois, está na biografia de Ubaldi, para que seja fácil de receber. Divaldo depois recebeu também, nós temos, o Divaldo nos mandou também uma mensagem psicografada por Chico Xavier, dirigida a ele, da autoria de Francisco de Assis, né? Então, são duas ou três que Chico Xavier recebeu dessa referência maior da cristandade. Para mim, o maior imitador da vida de Jesus, que viveu na Idade Média, o nosso Francisco de Assis. O acaso não existe no dicionário, o Balde veio aqui à baila na nossa conversa para despertar, quem sabe, algumas pessoas conheçam a obra de Pedro Balde, né? Uma obra elevadíssima, né? Mas, Luciano, rapidinho, antes da gente entrar no tema de Bezerra, hoje é 23 de abril, né, Luciano? E ontem é a data magna da nossa nacionalidade, né? O descobrimento do Brasil. Então, esse nosso país, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, segundo esse legado afetivo do Humberto de Campos, para todos nós, eu acho o livro de uma beleza espiritual profunda, né? Luciano, eu não podia, estou aqui com um historiador, né? Meu amigo, o que é que você tem a dizer dessa data, mas também do sentido espiritual da nossa nação? Meu filho, é uma data que se reveste um significado muitíssimo especial. É o 22 de abril, oficialmente, a data da celebração do nosso aniversário como nação, porque o Brasil, portanto, completa neste ano 523 anos de história. Claro que a história nacional ela é anterior, porque tem toda uma preparação daqueles que são os primitivos habitantes do nosso país, a terra dos papagaios, a terra da Vera Cruz, a ilha de Santa Cruz, o nosso Brasil, essa terra abençoada que mais tarde Humberto de Campos, naquele contexto tão grave da história da humanidade, que foi a década de 1930, antes até mesmo da eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial, já nos falava da destinação histórica e espiritual do Brasil. E decorrer tanto tempo, não obstante os problemas ainda pelos quais o nosso país passa, que são problemas de natureza humana, o país é abençoado, aqui nós não temos vulcões, portanto, erupções vulcânicas, nós não temos terremotos, nós não temos maremotos ou tsunamis, os nossos terremotos são de outra natureza, humana, política, pelas nossas ambições, pelas nossas idiosincrasias, pelas nossas contradições, mas o nosso país, portanto, nós percebemos que há toda uma orquestração da espiritualidade no intuito de prepará-lo para essa destinação histórica. É um país diferente, é um país acolhedor, é um país de um povo amável. Eu nunca me esqueci do saudoso Papa João Paulo II, que veio ao nosso país por duas vezes, o Papa Peregrino, e ele dizia que achava interessante algo que o brasileiro fazia diferente de outros povos. Embora os latinos sejam táteis, né, nós gostemos de falar com as mãos, a moda dos italianos, que também são latinos, nós gostamos também de abraçar, e o Papa João Paulo II dizia, sobretudo quando esteve aqui em Fortaleza, pela primeira vez, em 1980, que ele ficava surpreso com a forma como nós, brasileiros, nos tratávamos, e principalmente os estantes, nós abraçávamos, e abraçávamos com força, e ele dizia, era como se de repente você quisesse pressionar o seu ao coração do outro, né? Então, esse gesto do brasileiro, esse gesto do nordestino, esse gesto do cearense, esse nosso gesto acabou, de certa forma, tocando o coração de João Paulo II, Karol Wojtyła, que quebrou uma série aí histórica de papas
de origem latina, italiana, né? Vindo como polonês. E o fato, querido, é que, portanto, nós temos, e basta olhar para a história do Brasil, algo de diferente nesse povo, algo de diferente na nossa gente. É um país profundamente espiritualizado. Alguém pode questionar, mas aí a situação do povo, como diria um amigo, são outros 500, né? Aí são problemas nossos. Mas o fato é que o Brasil é um país diferente, basta olhar. Nós temos um povo profundamente voltado às questões transcendentais. É o país das religiões afro-brasileiras, especialmente a Umbanda, que nasceu aqui, nós merece, e merece nossa parte mais profundo respeito. É o maior país hoje, praticamente, em termos de expansão, né? Não o país evangélico, mas o país em que há uma expansão muito grande das igrejas evangélicas. Isso é algo positivo. Nós temos que ver pelo lado da interpretação dos textos, mas é bom, ainda bem que não está crescendo aqui o materialismo. E é o maior país espírita do mundo também, como ainda é o maior país católico, né? Um dos maiores do mundo, ao lado aí, talvez, da Filipinas e tudo. Então, nós vamos ter aí o Brasil nessa caminhada histórica extraordinária. E esse mês, portanto, de abril, querido, que é um mês, como falamos na live passada, recheado de efemérides, para nós espíritas, e efemérides nacionais também. Nesse mês, aliás, falo hoje para você, essa não é data histórica, mas na minha história de vida é fundamental, a desencarnação do meu melhor amigo, de quem eu herdei não somente o nome, porque eu era, e em homenagem a ele, estou assinando só Luciano Klein ou Klein, né? Eu era o Luciano Klein Filho, nas primeiras obras. Depois que ele se foi, eu me refiro a meu pai, que partiu no dia 23 de abril de 2020, em meio à pandemia. Deixou uma lacuna aqui também tremenda no meu coração, mas continuo tentando, por amor a ele, ele é meu melhor exemplo, meu melhor amigo. Herdei, portanto, além do nome, o exemplo, que é o mais importante. Meu companheiro de lides espíritas, né? Para onde eu ia, ele ia junto, já velhinho, assistia às palestras do filho. Então, eu celebro aqui meu pai também. E um mês, portanto, recheado de efemérides. Começamos falando de Chico Xavier, dia 2, dia 11, desencarnação do Dr. Bezerra, dia 12, desencarnação de Leão Denis, dia 18, a Magna Data, Livro dos Espíritos, dia 15, Evangelho segundo o Espiritismo, dia 15 também, pouca gente lembra, mas um grande espírita, amigo de Rui Barbosa, William Stead, aquele médium britânico extraordinário, que desencarnou, aliás, no acidente do Titanic, dia 15 de outubro de 1912, quase sempre nós lembramos mais do acidente. Enfim, chegamos ao final do mês e temos duas datas importantes da história nacional, o 22 de abril e no dia anterior, que é feriado nacional. Aliás, o feriado não é pelo dia 22, é pelo dia 21. O brado, né, na luta de independência, ou uma tentativa, não do Brasil, mas da região das Minas Gerais, o nosso querido Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, né, que desencarnou em 21 de abril de 1792, no contexto grave, né, da nossa história nacional, mas demonstrou também a sua coragem, a sua visão em relação ao que ele cria, ao que ele acreditava em relação ao nosso país. Então, uma data realmente que ele se reveste de um significado muito importante para todos nós. Luciano, que bom você falar em seu Luciano. Eu já tinha ouvido você falar sobre sua mamãe, né? Me diga uma coisa, seu pai, o meu pai me deixou uma herança maldita, né? Quer dizer que foi seu Luciano que lhe deixou a herança maldita, ele gostava do ferroviário também. Paz, não é que foi desde pequenininho, eu ia para o Presidente Vargas, que era o único estado que nós tínhamos aqui, o único estádio que nós tínhamos na época. Aliás, nesse ano o Castelão, que é o segundo grande estado, completa 50 anos. Eu não vejo nem ninguém falar dos 50 anos de Castelão, que é de 1973. Então, na época, meu pai tinha cadeira cativa, essas conversas são boas, né? Não deixam de ser importantes para a gente mostrar a influência paterna de um pai amoroso, presente. E eu era o filho mais velho, mas já tinha irmãos pequenos, mas ele me levava sempre do lado dele para o PV para assistir as partidas do Ferroviário Atlético Clube, né? Do qual ele era torcedor. Então, por influência paterna, essa bendita influência, maldita, porque infelizmente o nosso ferroviário, o nosso Santa Cruz, está deixando muito a desejar. Como eu disse na live passada, o Ferrinho, a última vez que foi campeão foi nos anos 90, né? Do século passado. De vez em quando dá um sinal de que está querendo engrenar, mas recua de novo. Está na Série D
do nosso campeonato, mas não desistimos, não deixamos de torcer Ferroviário, né? Então, por causa do meu pai, sim, querido. Meu pai e meu avô me deram essa herança bendita, na época era bendita. Luciano, eu também ia acompanhado para as repúblicas independentes do Arruda, assim eles chamavam, e eu acredito nisso. Luciano, querido, aí vamos adentrar o tema de Bezerra. Luciano, essa conversa está uma vibração tão boa, mas eu acho que a vibração vai atingir as alturas agora, porque é tão bela essa história toda que você vai narrar aqui para a gente, Luciano, né? E tem uma curiosidade aí que eu não, como sempre, né? Eu não sabia, eu estou aprendendo sobre Bezerra com você nas nossas lives, né? Luciano, o Bezerra ia se matricular, né, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né? Luciano, hoje o nosso querido médico dos pobres, né? Ali naquele dia, naquele momento, por pouco, muito pouco, né? O nosso querido doutor Bezerra quase não conseguia a matrícula e a providência divina se fez presente. Aí eu pergunto ao historiador, de que forma Deus estava ali pegando na mão de Bezerra, como, Luciano? Ô, Bruno, querido, obrigado, meu irmão, por você nos ensejar a lembrança desse fato que nós descobrimos e ficamos surpresos, porque esse fato que vamos compartilhar, até falamos para você lá atrás, no nosso primeiro contato, quando tivemos em uma das lives, porque foi um fato que me marcou profundamente a vida como biógrafo de Bezerra de Menezes, e que era esquecido do movimento espírita brasileiro desde a década de 1930, e eu vou explicar por quê. O fato é que nós vamos ter a narrativa desse ocorrido na vida do médico dos pobres através de uma revista para nove, que era uma revista dos anos 1930, da antiga rádio Marlink Veiga. E esse fato foi narrado, segundo o registro da revista, por Antônio Guilherme Cordeiro, que era amigo íntimo do Dr. Bezerra de Menezes, e que com ele houvera organizado na década de 1890, naqueles instantes derradeiros do trabalho missionário do médico dos pobres, as atividades na célebre farmácia Cordeiro, que foi fundada naquele ano. E ali o Dr. Bezerra de Menezes protagonizaria no atendimento às pessoas que demandavam até a farmácia, que tinha dois locais de funcionamento, nós descobrimos, um na 24 de maio, ao número 116, pertinho da casinha do Dr. Bezerra de Menezes, e foi por isso que entendemos como é que ele trabalhava até altas horas da noite, numa época em que não havia automóvel, né, para deslocá-lo até a sua residência. Ele varava a madrugada, que morava do lado, então ia a pé, e também no centro da cidade, na rua 1º de Março. Mas o palco de ação do Dr. Bezerra era exatamente na rua 24 de maio. E ali, esse amigo que trabalhou mais tarde, quando o Dr. Bezerra desencarnou, narrou esse fato. Então, nós temos como uma fonte fiel. E era desconhecido do movimento espírita. E é um fato que mostra, assim como aquele episódio bastante conhecido das biografias mais antigas, que também nós comprovamos que era um fato que não foi narrado posteriormente à desencarnação do Dr. Bezerra, mas se encontra, inclusive, já no Jornal do Brasil, de 1900, se não me falha a memória, do dia 14 de abril de 1900, jornal O País, quando é narrado 2 dias após o sepultamento do corpo do Dr. Bezerra de Menezes, que se deu na sexta-feira da Paixão, o sepultamento. Então, nós vamos ter aí essa narrativa do caso do estudante de matemáticas, no plural, como era a época, e de filosofia. Aquele episódio que o estudante chega, vai, pede as aulas antecipadas, isso aí é bastante conhecido. Mas que serve também para mostrar que uma alma da estirpe espiritual de um Bezerra de Menezes tinha um amparo espiritual diferenciado. Não que nós não tenhamos, todos nós temos, mas o doutor Bezerra de Menezes tinha uma missão a cumprir. No centro político do Brasil, na capital da monarquia do nosso país, na corte imperial do Rio de Janeiro. Então, ele sai do Ceará com esse anelo, com esse objetivo, com esse projeto de vida, com esse sonho que vinha desde a adolescência, o exemplo do avô paterno,
que não era médico, mas era, como já falamos na outra oportunidade também, uma pessoa que, com conhecimentos inatos que tinha de uma medicina natural, procurava atender as pessoas desvalidas que demandavam até a sua fazenda, a Fazenda Santa Bárbara. O pai do Dr. Bezerra morava na Fazenda das Pedras. Então, tudo isso, de certa forma, influenciou a vida daquela criança que, diferentemente dos três irmãos, decidiu cursar medicina. Então, ele sai numa quarta-feira, veja só, estação chuvosa, invernosa aqui no Ceará, uma quarta-feira do dia 5 de fevereiro de 1851, para a Corte Imperial para cursar na Faculdade de Medicina, que fora fundada em 1832, esse curso tão desejado. Então, ele sai no dia 5 de fevereiro. As viagens, Bruno, diferentemente das viagens de hoje, eram viagens demoradas, com escalas, vamos usar a expressão de hoje, comparadas aqui e acolá. Inclusive, ele parou em Recife, parou na sua terra. Nós seguimos, fomos no encalço do trajeto do vapor, o vapor, aliás, é chamado Paraná. Ele sai, vai para em Recife, aporta em Recife, deve ter descido para fazer algum lanche, refazer as forças. Depois ele parte e para em Salvador, na Bahia, e vai chegar no Rio de Janeiro 23 de fevereiro. Veja, portanto, que a viagem era demorada. Ali ele se instala numa casinha que havia sido alugada por amigo de seu pai, que residia no Rio de Janeiro, na rua Mata Cavalos, perto da rua Santa Luzia, onde ficava a Faculdade de Medicina. Colocaram lá um local estratégico, nós até levantamos o endereço, embora não tivesse o número, e a rua era chamada de Mata Cavalos, literalmente porque ela matava cavalos, porque era uma rua muito arenosa, e principalmente quando dava uma chuva mais forte, ficava aquele lamaçal, e como os cavalos se constituíam no principal meio de transporte à época, individualmente, levando cavaleiros, pessoas, ou puxando carroças, charretes, aqui e acolá, de mau jeito, nesse lamaçal, entortavam a pata e, naquela época, a medicina veterinária não dava uma sobrevida para o animal e tinha que se sacrificar, se cometer a eutanásia nos pobres dos cavalos. Aí ficou o título da rua lá, Rua Mata Cavalos, né? Então ele morava ali, ele se instala no dia que chega e, após se acomodar, era o dia da matrícula. Era o último dia, então ele já chegou no limite. Então, segundo essa história, que foi narrada pelo amigo dele, da farmácia Cordeiro, né, o pai do José, o filho do José Cordeiro, que era o Antônio Cordeiro, amigo do doutor Bezerra, farmacêutico também, o doutor Bezerra, vamos chamar de Adolfo, né, o jovem Adolfo, dispara rumo à Faculdade de Medicina para efetuar a matrícula. Por um motivo qualquer, que não é narrado, não é detalhado, mas possivelmente um atraso, não sei se na charrete que o conduzia, ele chegou depois das 16 horas. E qual não foi a sua surpresa quando, com toda a documentação, ao chegar, a porta do educandário médico estava fechada, estava cerrada. E aí ele viu que tinha perdido a matrícula. Diferentemente dos nossos dias, as matrículas eram feitas anualmente. Então, para que ele pudesse cursar a faculdade, ele teria de voltar em 1852. Ele já estava numa idade além do normal para o jovem da época, que era 17 anos, de cursar a faculdade. Em 1851, ele ia completar 20 anos, ele estava com 19. Os outros colegas, até nós fizemos um levantamento de colegas do Dr. Bezerra de Mineiro, tinham 17, 18 anos. Então, ele teria de voltar no ano seguinte, se fosse possível. Muito provavelmente não seria, porque a família já experimentava algumas agruras, algumas dificuldades de natureza material. Para complicar a situação, no ano seguinte ele não viria mesmo, porque o pai irá desencarnar em setembro de 1851, quando ele estava no Rio de Janeiro, episódio também sobre o qual nós já falamos em live anterior. E aí seria muito difícil, ele teria que ficar aqui pelo Ceará e a sua missão extraordinária não teria se concretizado. Aí ele diz, o Antônio Cordeiro, que o jovem Adolfo, desalentado, entristecido, não tendo o que fazer, como que talvez meio impactado, porque ficou pensando no sacrifício do pai, da família, para se cotizarem a fim de arrumarem essa casinha e pelejarem para que ele pudesse se deslocar até a corte a fim de
concretizar o seu sonho. Ele ficou pensando em tudo isso e diz que ele se sentou diante da escadaria do vetusto casarão, que abrigava a instituição médica, e muito possivelmente começou a chorar, emocionado por aquela situação inesperada. E em meio à cortina de lágrimas dos seus olhos esmeraldinos, verdes como os mares bravios da terra de Iracema, da sua fortaleza, do seu Ceará, ele percebe inopinadamente uma criança de aproximadamente 9 anos de idade que brincava no jardim da instituição, acompanhada por uma cuidadora da época, possivelmente uma escrava. Escravidão era uma instituição do Brasil na época, todos nós sabemos. E a menina serelepe corria de um lado, corria para o outro, ela carregava, envolvida em seus braços alvinitentes, uma boneca de porcelana, muito comum naquela época, era o brinquedo principal das meninas, quando de repente ele olha para aquela criança, percebe que ela muda o olhar que cruza com o seu. E a menina, movida por um secreto instinto, desloca-se até aquele rapaz entristecido, e na inocência infantil, nós sabemos como as crianças perguntam espontaneamente, naturalmente, disse-lhe, segundo a narrativa do amigo de Bezerra de Menezes, moço, você está chorando? Era estranho, né? Porque os adultos normalmente não choravam na frente de crianças, as crianças sim, espontaneamente. Aí ele muda a estrutura psicológica, possivelmente enxuga a lágrima. Ele diz: não, 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 querida, eu estou só um pouco reflexivo, meditativo, entristecido. E ela diz: mas por quê? Por que que você está triste? Aí ele narra o seu drama. É porque eu vim de muito longe mesmo, para tentar fazer a matrícula. E não cheguei a tempo. Aí ela pergunta: de muito longe de onde? Eu vim do norte do Brasil. Naquela época, o Nordeste era norte, conforme já falamos também em outras oportunidades, em outras lives. E ela pergunta, curiosamente, mas de onde? Eu vim do Ceará. Ceará? É longe assim? É muito longe. E por que você está triste? Por causa disso? Aí ele conta um pouquinho, porque meu papai, minha mamãe se mobilizaram para que eu chegasse. Infelizmente, eu cheguei e, ao olhar a porta principal do casarão, vi que ela está fechada, então eu vou ter que voltar para minha terra. Por isso que eu estou triste, meu amor. Aí a menina, uma vez mais, certamente, não tem como dizer que não, inspirada pela espiritualidade, na sua espontaneidade infantil, pega a mão do jovem Adolfo e diz: não, mas você não vai perder a oportunidade de ver seu sonho realizado. E ele toma um susto, a menina diz, puxa-o com força para que ele se levante, ele se levanta, ela o conduz para uma porta contígua na lateral do prédio, ele toma aquele susto, estaca para o passo e diz assim: não, não, meu amor, mas aí é uma porta lateral, não tenho autorização para entrar. Ela diz: venha comigo. E a moça cuidadora, certamente um tanto assustada, porque tinha que conter a criança, mas não teve jeito. Ela disse: venha comigo, agarrando a bonequinha numa mão, a mão do nosso doutor Bezerra pela outra, e entra, ele sobe a escadaria com a documentação debaixo do braço, e aí ela percorre um longo corredor e ele claudicante, sem saber se ia, se não ia, vou, não vou, e a menina arrastando, segurando com uma força incomum para a idade, e de repente ele para uma vez mais, com os olhos injetados, muito possivelmente, porque ele percebe na porta final do corredor a plaqueta com o nome do diretor, Dr. Antônio da Cruz Jobim, que foram um dos fundadores da Faculdade de Medicina, uma figura de nomeada na medicina nacional, conhecido inclusive por sua sisudez, mas também por ter um grande coração. E aí ele olha e diz: não, 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 eu sei, querida, ali é a sala do diretor, eu não vou entrar. Aí ela disse: venha comigo. Ele disse: não, 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 não vou. Tentou recuar, mas não teve jeito. A força da menina foi tamanha que empurra a porta, e quando empurra a porta, o diretor, de fato, sisudo, circunspecto, mexendo em alguns papéis com aqueles óculos piscinês antigos, olha
de baixo para cima para aquela cena, que deve ter sido um tanto hilária, né? É o que eu deduzo. O rapaz, o nosso Adolfo, muito possivelmente suarento, assustado diante da insistência da criança e diante do nome do diretor. A escrava, talvez, também meio sem jeito, porque não conseguia conter o ímpeto daquela criança. Aquele anjo loiro da vida de Bezerra de Menezes, como Guilherme Cordeiro iria se referir a essa criança. E a menina vai e grita quando o Dr. Jobim está olhando para a cena: Papai! Papai! Era filha do diretor. Papai, olha aqui. Eu estou trazendo esse rapaz que eu conheci agora. Ele veio de muito longe mesmo, lá do Ceará. Você sabe onde fica o Ceará, eu, doutor? Acredito que foi uma das cenas mais constrangedoras do doutor Bezerra de Menezes. Deve ter ficado pálido, lívido ali. Então ele olha a cena encabulado e sei, minha filha, sei. Imagine, né, a situação, Bruno. Sei. Mas o que é que houve? Não, é porque ele veio de muito longe, ele chegou e já me contou que teve um problema no caminho, e aí, por conta de um atraso que não dependeu dele, ele chegou depois das 16 horas e perdeu a matrícula. Mas eu disse para ele que isso não ia ficar assim, porque eu só não ia deixar. Não é verdade, papai? Ele olhou. Você veio lá do Ceará, meu jovem? Sim, senhor, eu vim do Ceará, mas infelizmente me instalei na Rua Mata Cavalos e por conta de um probleminha no trajeto, eu acabei me atrasando. Você trouxe a documentação? Sim, senhor, trouxe a documentação. Dê-me cá a documentação. Você teve agora uma boa advogada, você está matriculado. Volte amanhã, assista às aulas e brilhe. Para a surpresa do Dr. Jobim, Bruno, em 1856, quando ele concluiu a faculdade de medicina, ele teria a oportunidade de mostrar para o Dr. Jobim que valeu a pena, porque ele sempre foi o primeiro aluno do curso médico e terminou com a nota máxima aos estudantes mais aplicados, que era a expressão latina optima cum laude. E naquela época, diferentemente de hoje, os concludentes tinham de se formar e fazer reverências a ninguém menos que o próprio imperador Pedro II, que sempre fazia questão de estar nas comemorações de conclusão do curso médico. Então, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina e o doutor Cruz Jobim. O doutor Cruz Jobim deve ter se lembrado do que acontecera 5 anos antes, né? Quando a filhinha, agora em 1856, já mocinha, lhe pediu para que permitisse que aquele rapaz baixinho, de uma beleza física e espiritual extraordinária, de olhos claros, esverdeados, pudesse brilhar não só no curso médico, mas como depois na sociedade fluminense, e deixou esse legado para a posteridade como grande médico de almas, como grande médico de corpos. Que história maravilhosa, Luciano, né? Uma história realmente dos céus, né? É a providência divina na sua manifestação, né, mais bela possível. Mas, Luciano, em 1938, o Jornal do Brasil, né, vai divulgar uma matéria sobre esse episódio belíssimo, né? Isso em 1938. Mas não ficou só no Jornal do Brasil, né? Esse episódio da menininha misteriosa da matrícula de Bezerra vai se transformar em radionovela também, Luciano? Vai, Bruno. E o mais interessante, eu até anteriormente citei, a PRA9, a PRA9, como costumava se referir, a rádio Mayrink Veiga, que foi muito famosa até recentemente, anos 60, anos 70. E, na época, né, a rádio nos anos 30 causou espécie, teve uma repercussão muito grande no Brasil. Não havia televisão, a televisão no Brasil era da década de 1950. Então, a rádio era, né, sempre o momento especial das famílias se reunirem à noite
para assistirem às partidas de futebol, para ouvirem músicas, Orlando Silva, para ouvirem aí Francisco Alves, Gastão Formente, que eram os cantores daquela geração, e também assistirem às tão esperadas radionovelas. E qual não foi a nossa surpresa quando essa revista ela publicou a peça, como se adaptada ao rádio, essa história narrada pelo Guilherme Cordeiro. A informação foi passada porque o doutor Bezerra de Menezes, não só no meio espírita, as pessoas não têm noção da popularidade do doutor Bezerra de Menezes, mas até a década de 1930, portanto, 30 anos após a desencarnação dele, nós vamos ter aí uma movimentação de pessoas que sempre o reverenciavam, que sempre o homenageavam, e não eram espíritas. Viu? E aí resolveram, através dessa rádio, transformar essa história real, portanto, em radionovela. Hoje nós temos as telenovelas, era uma radionovela. Imagine você, era muito interessante. Eu mesmo, quando criança, cheguei a assistir algumas radionovelas. Minha mãe, que era cantora aqui em Fortaleza, foi rainha do rádio nos anos 1950, era também atriz e participava dessas radionovelas. Naquela época, você imagina, os efeitos especiais, você pegava aquelas placas de Flandre para fazer o trovão, as patas do cavalo eram cocos que as pessoas usavam. Era algo muito lúdico, muito envolvente, Bruno. E fizeram uma radionovela com essa história do Dr. Bezerra de Menezes. O anjo loiro da vida do Dr. Bezerra de Menezes falar dessa criança. Então, isso foi encenado, né, com os atores da época, a narrativa, e depois eu peguei até na revista o diálogo da radionovela, que é bem interessante. Quem sabe até quem nos ouve nesse instante possa voltar a fazer, se não uma radionovela, porque as radionovelas são muito boas. A Legião da Boa Vontade transformou em novelas, eu escuto até hoje, há Aí, 2000 anos, 50 anos depois, com aqueles dubladores antigos da nossa infância, que me traz um bem-estar tão extraordinário, e às vezes nesse trânsito, eu vou usar a palavra que eu não gosto muito, o infernal, né? Para não dizer umbralim dos nossos dias, é sempre bom você estar ouvindo essas radionovelas, né? Você viaja, você viaja, você viaja. Então, é algo muito importante. E, na época, teve uma repercussão extraordinária. Aí nós descobrimos isso, colocamos até no capítulo alusivo a essa história, que nós resgatamos e colocamos no nosso livro. Evidentemente que mais pormenorizada, mais detalhada, mas foi algo assim que, de fato, realmente, querido, aconteceu. Luciano, a pergunta derradeira agora é uma pergunta detetivesca, né? Por que essa menininha misteriosa, né? Afinal de contas, chegou-se a identidade dela? Meu filho mexeu com o historiador não aceita simplesmente a narrativa por aceitar. Nós fomos atrás de uma possível fonte que localizamos, que nos sinalizasse para a existência de fato dessa criança. Então, não foi fácil, mas eu parti da premissa de que, se essa história fosse real, deveria existir essa criancinha, que, pela estimativa da narrativa, deveria ter entre 9 e 10 anos de idade. Isso em 1851. Então, a criança deveria ter nascido em 1841, em 1842. E aí, obviamente, pela intuição também, nós fomos atrás da biografia do Dr. Cruz Jobim. E lá tentamos averiguar se de fato ele teve uma garotinha, uma filha com essa idade. E o Dr. Cruz Jobim teve praticamente filhas, e não filhos. E fomos observando as filhas, uma tinha nascido na década de 1830, uma outra nos anos 1830, mas já mais perto do final, aí já se aproximava a idade, um garotinho de 17 anos, aí que já estava se casando. Aí nós fomos eliminando, eliminando, eliminando. Quando chegamos lá, encontramos a menorzinha, uma até que desencarnou também. Aí encontramos uma menorzinha, de nome Francisca Marcondes Jobim, que batia perfeitamente com a idade da criança à época. Então, certamente, ele diretor levava a criança enquanto ele trabalhava. Meu pai foi diretor de escola, tinha um curso.
Eu me lembro que ele fazia muito isso comigo, quando estava lá, eu era o filho mais velho, ele estava lá dirigindo o educandário, eu ficava lá brincando com a pessoa que cuidava de mim lá nos espaços da instituição. Até me lembrei dessa história. E aí a criancinha estava lá, talvez não estudasse, época, mulher, né? E ficava nas horas vagas ali brincando com a bonequinha. E aí bateu. Aí nós fomos atrás, fizemos um levantamento breve a respeito da vida dela e descobrimos, vejam as coisas do destino, que ela se casou mais tarde, né, com um rapaz, e esse rapaz era espírita. Aí depois você não tem como não parar para pensar, mas espera aí, essa menina devia ser uma menina de uma intuição, por que não dizer de uma mediunidade extraordinária, porque ela certamente foi intuída por alguém do mundo espiritual que ali vendo a situação e estava diante dela uma das almas mais refinadas espiritualmente do Brasil, Dr. Bezerra de Menezes, que veio do Ceará para o Rio de Janeiro para cumprir uma missão extraordinária. Então, aquela menina deveria ter uma sensitividade, uma mediunidade, a ponto de captar a sugestão de algum amigo espiritual que a fez se deslocar até o garoto, ao rapaz choroso. Então, ela certamente, talvez, não podemos acompanhar, não sabemos o que aconteceu na sua vida, aí seria muito difícil, não há registros, mas ela pode ter tido a mediunidade aflorada, e a coincidência do destino é que ela se casou com um rapaz espírita, e que certamente, em se casando com um rapaz espírita, ele deve ter, primeiro, conhecido o Dr. Bezerra de Menezes, não sei se ela deva ter se lembrado na madureza, e o fato é que, em se casando com um rapaz espírita, pelo menos poderia ser alguém que lhe daria um suporte, caso a mediunidade aflorasse. Então, infelizmente, não temos mais informações. Mas o fato é que ela existiu. Inclusive, ela desencarna antes do Dr. Bezerra de Menezes, já mãe, mas ainda jovem, né? Retorna ao mundo espiritual, mas certamente cumpriu bem, talvez aquilo que possa ter sido, entre outras coisas, uma das mais importantes da sua vida, de ter ensejado ao rapaz cearense dar consecução ao seu projeto de vida e vir a se tornar o médico dos pobres. Meu querido amigo Luciano Clay, eu queria encerrar esse programa, né, nas asas da intuição, né? Então, me permita uma licença poética no fim, né? Você disse que ela desencarnou antes do Dr. Bezerra, né? A informação que a gente tem, Bezerra, depois do desencarne, nos primeiros instantes, o encontro com Celina, né? A enviada de Maria Santíssima. Luciano, a minha imaginação, eu acho que o Bezerra, quando desencarna, em algum momento, ele viu aquele anjinho louro novamente, me dê a mão. Né? Então, isso é uma cena que a beleza do plano espiritual permite a gente antever isso, né, Luciano? Sem dúvida, meu filho. E essa emoção, sabe, Bruno, Mário, que nós precisamos passar para o movimento espírita. Chega de querela, chega de azedume, chega de cara feia. A gente tem que resgatar essa emoção para o nosso movimento, a emoção dessa criança, a emoção do Dr. Bezerra de Menezes. Você citou Celina, essa alma refinada, que era um espírito que se manifestava muito no final do século XIX, em reuniões espíritas, emissária de Maria, que mais tarde vai protagonizar, sobretudo no dia 11 de abril de 1950, no episódio narrado originalmente por Chico Xavier, depois complementado magistralmente por Divaldo Franco, aquela cena de encontro do Dr. Bezerra no mundo espiritual, ele espírito, portanto, com Celina, que era emissária de Maria, que veio lhe trazendo aquela notícia alvissareira, né, para a possibilidade dele vir reencarnar em outro orbe, e ele declina do convite e pede humildemente para ficar no Brasil, na humanidade terrestre, para ajudar ainda nas transformações nesse período de transição por que passa a humanidade. Então, nós precisamos de casos assim, que tocam o coração, que nos dá um incentivo numa época tão difícil como a nossa, nesse momento, nessa hora aziaga, complicada, que nós possamos nos valer de um exemplo de um anjo desse, né? De um anjo loiro na vida do Dr. Bezerra de Menezes, que eu não tenho a menor dúvida, né? Pela missão que cumpriu na Terra, uma missão importantíssima de possibilitar a matrícula do menino, do rapaz Adolfo, certamente, aí eu concordo com você, pela grandeza espiritual desse ser, estava lá na hora, no meio de tantas criaturas, milhares, para aplaudir aí o retorno de 11 de abril, desse que certamente, no termo da sua jornada
colheu a palma da vitória por ter cumprido e cumprido muito bem a sua missão na Terra. Bem, encerramos aqui mais um programa, agradecidos a Deus, né? Luciano, orar vem de os ores, né? Boca. Então, meu irmão, abra a boca da alma e vamos orar a Deus. Aprendi isso com o professor Humberto Roden, viu? Que fazia essa leitura, era dele. Amado Jesus, nesse clima de ternura, de afetividade, de fraternidade, de carinho, que sempre nos envolve quando temos a oportunidade de entretecer, mesmo que brevemente, comentários acerca da vida de teu discípulo fiel, Dr. Bezerra de Menezes. Nós queremos, amigo divino, uma vez mais, te agradecer pela oportunidade concedida de nos reencontrarmos com essa alma tão querida, meu irmão Bruno, e termos sempre, no início de mais uma semana de nossas vidas, nessa reunião noturna, dominical, a oportunidade de falarmos a respeito de aspectos da vida do teu enviado, o Dr. Bezerra de Menezes. Permite, Senhor, que ele possa continuar sendo, para todos nós, mormente para o Brasil espírita, esse exemplo de abnegação, de renúncia, de dedicação extrema ao semelhante, para que assim nós possamos cada vez mais nos soerguermos diante das quedas cotidianas, renovar as nossas esperanças, perseverarmos no nosso trajeto para continuarmos a nossa árdua, porém necessária, marcha de ascensão espiritual. Guarda-nos, divino amigo, nesta semana sempre no teu regaço paternal, fortalece as nossas almas, sê com Bruno, sê com todos nós, agora, hoje e sempre, assim seja. Pessoal, então fica o convite, próximo domingo às 20 horas, estaremos aqui nessa aura desse programa que, por si só, já é uma marca, né? Nos domingos às 20 horas. E como eu sempre faço, hoje tendo em mente o Anjo Louro da nossa história, quero dedicar esse programa a você, minha mamãe. Você foi o anjo moreno da minha vida e continua a ser, mamãe, viu? Beijo na alma. Luciano Calvin Klein, um abraço. Tá? E a gente tem esses anjos barbudos na vida da gente também, fazer o quê, né? É, né? Quem não tem cão, caça com gato. E os anjos careca, os careca não, né? Os Tô careca, ficando, tô ficando também, meu irmão. anjos já é demais, né? Por enquanto fica só o óculos. Eu chego lá, vou imitar. Não, 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 não. Quem dera. Meu, Luciano, um beijo, meu irmão, paz e bem, paz e para bem. nós.